Ela tentava levantar os olhos na minha direção e depois para o céu, como se pedisse ajuda a Deus em silêncio. O ventre inchado denunciava a gravidez, e cada respiração parecia mais pesada que a anterior. No olhar dela havia dor, medo e um pedido que não precisava de palavras. Naquele instante, eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer diante daquela cena. Mas a escolha que fiz em seguida, eu nunca me arrependi. E se você, assim como eu, ama os animais, comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Não esquece de se inscrever no canal para continuar acompanhando relatos como esse, histórias que realmente merecem ser contadas. Tem dias que o silêncio pesa mais que uma saca de milho nas costas. Eu acordei antes do sol naquela quinta-feira de junho, como sempre faço há mais de 30 anos. O frio cortava a pele mesmo dentro de casa. Coloquei a bota, o chapéu velho de couro e saí para o terreiro, enquanto a geada ainda branqueava o capim. O café tinha esfriado na caneca de alumínio. Tomei assim mesmo, em pé, olhando para o horizonte que começava a clarear devagar. Meu nome é José Américo. Tenho 52 anos e moro sozinho nessa fazenda desde que Maria partiu. Faz 3 anos, 4 meses e uns tantos dias. Não conto mais direito. O tempo aqui no interior de Goiás, entre Pirenópolis e Corumbá, passa de um jeito diferente quando você vive só. Os dias são longos, mas as semanas somem. Os meses viram poeira vermelha que o vento espalha e apaga. A fazenda não é grande. 60 e poucos alqueires que meu pai deixou, com pasto, um pedaço de mata nativa nos fundos e o gado que ainda dá para sustentar a vida. Simples, dura, mas minha. Depois que Maria se foi, levada por um câncer que descobrimos tarde demais, a propriedade virou só trabalho. Não tinha mais conversa na hora do almoço, não tinha mais mão para segurar à noite, não tinha mais razão para plantar flores no quintal. Eu simplesmente continuei, porque é o que a gente faz. Continua. Naquela manhã, o frio era de rachar madeira. Coisa rara por essas bandas mesmo no inverno. O termômetro velho na varanda marcava 6 graus. Coloquei o casaco de lona grossa por cima da camisa xadrez e fui verificar o gado na invernada, do fundo, perto da mata. Tinha uns bois novos que eu queria conferir, ver se estavam se alimentando direito, se não tinha nenhum mancando. O sol nascia vermelho atrás dos morros. Meu cachorro Trovão, um vira-lata caramelo que apareceu aqui faz uns 2 anos, vinha atrás de mim com a língua de fora, o bafo virando fumaça no ar gelado. Ele era minha única companhia constante. Não falava, mas estava sempre ali. Caminhei uns 20 minutos até a cerca que divide o pasto da mata. O chão estava duro, as pegadas marcavam fundo na terra gelada. Trovão parou de repente, as orelhas em pé, o corpo tenso. Olhei para ele. "Que foi, menino?" Ele rosnou baixo, mas não era um rosnado de briga, era de medo ou de alerta. Então eu escutei. Um som fraco, abafado, que vinha da mata. Não era vento nos galhos, não era pássaro, era um gemido. Baixo, irregular, quase humano, mas não era. Meu peito apertou. Já tinha ouvido bichos feridos antes, vacas presas em arame, cavalo com a pata quebrada. Sempre dói esse som. Sempre tem desespero. Mas esse era diferente. Trovão recuou, ganindo. Tentei chamá-lo, mas ele não quis vir. Ficou ali, tremendo, os olhos fixos na direção do som. Respirei fundo e entrei na mata sozinho. O frio parecia pior entre as árvores, a umidade grudava na pele. Andei devagar, seguindo o gemido que agora ficava mais claro. Era contínuo, exausto. Um som de quem já não tem mais força nem para gritar. Quando cheguei na clareira pequena, no meio de 3 jatobás centenários, eu vi, e meu coração parou. Uma onça pintada, fêmea, adulta, e estava presa. A cabeça dela estava enfiada dentro de um buraco no tronco de um dos jatobás. Um buraco largo na base, onde o tempo tinha apodrecido a madeira por dentro.
O corpo da onça estava estirado no chão, as patas traseiras finas demais, a barriga inchada. Grávida. Ela estava grávida. Eu gelei. Não de medo, mas de choque puro. O animal não se mexeu com minha chegada. Só continuou fazendo aquele som fraco, moribundo. A respiração era pesada, falhada. A pelagem, que devia ser dourada e reluzente, estava opaca, suja de terra e folhas. As costelas marcavam cada respiração. Ao redor do tronco, a terra estava toda revirada, marcas profundas de garras arranhando o chão, arrancando casca da árvore. Havia sangue seco nas patas dianteiras, restos de pequenos animais espalhados. Um gambá morto há dias, ossos de algum roedor, penas. Ela tinha lutado muito, mas não conseguiu se libertar. Fiquei ali parado, tentando entender como isso tinha acontecido. Por quanto tempo ela estava assim? Dei um passo para frente, devagar. A onça não reagiu, nem tentou rosnar. Os olhos dela estavam entreabertos, vidrados, mas ainda vivos. Olhos amarelos, cansados. Não havia raiva neles. Não havia instinto de caça. Havia apenas dor e um pedido. Me abaixei a uns 3 metros de distância, o coração batendo forte. Olhei ao redor e vi as pegadas menores, leves ao redor da árvore, um filhote ou mais de um. As marcas eram recentes, de no máximo 1 ou 2 dias. Eles estavam por perto, escondidos, esperando a mãe que não voltava. A onça fez aquele som de novo, mais fraco. Estava morrendo. Ali, presa naquela maldita árvore, longe de tudo, morrendo de fome, de sede, de exaustão e carregando vida dentro dela. Senti um nó na garganta. Eu tinha que fazer alguma coisa. Levantei, tirei o celular velho do bolso. A bateria estava em 15%. O sinal era fraco, uma barrinha tremendo. Liguei para o número da prefeitura, para o IBAMA, para a Polícia Ambiental. Ninguém atendia direito. Caixa postal. Mensagem automática. Números que não existiam mais. Tentei de novo. E de novo. Quando finalmente consegui falar com alguém, já tinha passado quase 1 hora. Era um atendente do ICMBio, a voz cansada do outro lado da linha. Senhor, vou registrar a ocorrência, mas o resgate de fauna silvestre nessa região pode demorar. Estamos com equipe reduzida e... Demorar quanto? Eu cortei, a voz mais alta que eu queria. Depende. Pode ser hoje à tarde, pode ser amanhã. Vou tentar agilizar, mas... Ela não tem até amanhã. Silêncio do outro lado. Senhor, o senhor não pode intervir. É uma onça pintada, animal protegido. Qualquer ação do senhor pode configurar crime ambiental. O senhor entende isso? Entendo, mas ela vai morrer. Vou registrar como urgência. Aguarde no local se possível e não se aproxime do animal. A ligação caiu. Fiquei ali, segurando o celular, olhando para a onça. Ela tinha parado de gemer. A respiração estava mais fraca, mais espaçada. Voltei para perto dela. Me sentei na terra fria a uns 2 metros. Tirei o chapéu, passei a mão no cabelo grisalho. Maria sempre dizia que eu pensava demais antes de agir, que eu pesava demais as coisas. Mas dessa vez não tinha o que pesar. Tinha uma vida morrendo na minha frente, e eu não podia deixar. Olhei para o jatobá, árvore centenária, protegida por lei. Cortar ela mesmo para salvar a onça era crime. Multa pesada, processo. Eu podia perder a fazenda, perder tudo, mas se eu não fizesse nada, a onça morria. O filhote morria, e tudo aquilo morria comigo também. O sol estava mais alto agora, mas o frio continuava. Encostei a cabeça nas mãos e fechei os olhos. E pela primeira vez em 3 anos, eu chorei. Não sei quanto tempo fiquei ali sentado, com a cabeça entre as mãos e o mundo pesando nos ombros. O sol já tinha subido 1 palmo no céu quando me levantei. As pernas estavam dormentes do frio e da posição. A onça continuava ali, presa, a respiração cada vez mais fraca.
Eu podia ver o flanco dela subindo e descendo devagar, irregular. Cada respiração parecia custar um esforço enorme. Voltei para casa caminhando rápido, quase correndo. Trovão tinha sumido. Provavelmente voltou sozinho. Quando cheguei no terreiro, fui direto para o galpão. Precisava pensar, precisava de ferramentas, precisava de coragem. Peguei a motosserra velha, a que meu pai usava. Estava guardada num canto, coberta de pó. Verifiquei o óleo, a corrente, o combustível. Funcionava. Peguei também uma corda grossa, luvas de couro, um facão. Coloquei tudo na carroça de mão e parei. Minhas mãos tremiam. Não era medo da onça. Era medo do que eu estava prestes a fazer. Sentei no banco de madeira velho que fica na sombra do galpão. Maria tinha pintado ele de azul, anos atrás. A tinta estava descascada, mas ainda dava para ver. Olhei para as próprias mãos, calejadas, manchadas de sol e trabalho. Mãos que construíram essa vida. Mãos que enterraram a mulher que amei. Mãos que agora tremiam para tomar uma decisão que podia acabar com tudo. Fechei os olhos e tentei pensar com clareza. Se eu cortasse a árvore, o Ibama ia saber, iam ver o tronco cortado, iam investigar. Mesmo que fosse para salvar a onça, era crime ambiental. Jatobá centenário é protegido. A multa podia chegar a 50, 60 mil reais. Dinheiro que eu não tinha. Podia ter processo criminal. Podia perder a fazenda na justiça por destruição de patrimônio ambiental. Tudo o que me restava. Mas se eu não fizesse nada... Abri os olhos. O sol batia forte agora, mas o frio continuava no ar. Respirei fundo, me levantei e peguei o celular de novo. Liguei para o ICMBio outra vez. Depois de tocar 10 vezes, atendeu a mesma voz de antes. Boa tarde, senhor. Sobre a ocorrência da onça, a equipe só vai conseguir ir amanhã de manhã cedo. É o mais rápido que conseguimos. Amanhã de manhã ela vai estar morta, eu disse, tentando manter a voz firme. Senhor, eu entendo sua preocupação, mas... Não, você não entende. Minha voz saiu mais dura que eu queria. Você não está aqui vendo ela morrer. Eu estou. Senhor, o senhor não pode cortar a árvore. É protegida por lei. Se o senhor fizer isso, vai responder criminalmente. Estou te avisando oficialmente. Então me avisa oficialmente que vocês não vão chegar a tempo também. Senhor, ela está grávida. Tem um filhote escondido na mata esperando por ela. Quanto tempo vocês acham que ele sobrevive sozinho? Silêncio longo do outro lado. Vou tentar falar com o coordenador. Ver se conseguimos uma equipe mais cedo, mas não posso prometer nada. Tá bom. Desliguei. Liguei para o delegado de Corumbá, seu Valdemar, que eu conhecia de uns anos. Expliquei a situação. Ele ouviu em silêncio. Zé Américo, eu entendo seu lado, mas se você cortar aquela árvore, eu vou ter que investigar. Você sabe disso. Mesmo que seja para salvar o bicho, a lei é clara. E se eu não cortar? Aí você não fez nada de errado, tecnicamente. Mas a onça morre. Infelizmente, sim. Fiquei calado. Olha, Zé. A voz dele ficou mais baixa. Eu não estou te dizendo o que fazer, mas estou te avisando das consequências. Você é um homem bom, sempre foi. Mas a lei não olha para isso. Se você salvar aquela onça e cortarem a árvore, você vai responder. E eu não vou poder fazer nada. Eu sei. Pensa bem, Zé. Você já passou por muita coisa. Não perde tudo por causa disso. Agradeci e desliguei. Fiquei ali parado no meio do terreiro, o sol já alto, o calor começando a apertar mesmo com o frio da manhã. Trovão apareceu de algum lugar, veio até mim e encostou a cabeça na minha perna. Olhei para ele. O que eu faço, menino? Ele só me olhou com aqueles olhos castanhos, confiantes, como se eu sempre soubesse a resposta certa. Mas dessa vez eu não sabia. Entrei em casa, lavei o rosto na pia da cozinha. A água gelada me acordou um pouco. Olhei ao redor. A casa vazia, a mesa onde Maria e eu fazíamos as refeições.
a cadeira dela, que eu nunca mais sentei, as panelas penduradas na parede, a foto nossa no dia do casamento, numa moldura simples de madeira. Ela estava sorrindo naquela foto, aquele sorriso dela que iluminava tudo. "O que você faria, Maria?" Perguntei para o silêncio. Ela sempre foi mais decidida que eu, mais corajosa. Quando descobriu a doença, não chorou. Só segurou minha mão e disse: "A gente enfrenta." E a gente enfrentou. Até onde deu. Sentei na cadeira da cozinha e encostei a cabeça na mesa. Estava cansado. Não do corpo, mas da alma. Cansado de perder. Cansado de ver as coisas morrerem ao meu redor. A mulher, os sonhos, a vontade. Mas alguma coisa dentro de mim, pequenininha, teimosa, ainda não tinha morrido. Levantei, peguei uma garrafa de água, enchi, coloquei num saco junto com uns panos limpos. Voltei para o galpão, peguei a motosserra, as ferramentas. Carreguei tudo. Parei na porta do galpão e olhei para a fazenda. Os pastos, o gado ao longe, a casa, a vida simples que construí e que podia acabar. Respirei fundo. "Perdão, pai", murmurei, pensando no homem que me deixou essa terra. Mas eu não consigo deixar ela morrer. Caminhei de volta para a mata. O caminho pareceu mais longo dessa vez. Cada passo pesava. Quando cheguei na clareira, a onça ainda estava lá, imóvel. Por um segundo, achei que já tinha morrido, mas então vi a barriga inchada se mexer levemente. Ainda respirava. Coloquei tudo no chão com cuidado. A motosserra, a corda, as ferramentas. Fiquei ali parado, olhando para a árvore centenária. O tronco grosso, a casca rugosa, as raízes profundas. Quantos anos aquele jatobá tinha? 100? 150? Quantas tempestades tinha enfrentado? Quantos animais tinha abrigado? E agora eu ia cortar ele. Me aproximei da onça devagar, agachado. Ela não reagiu. Os olhos estavam fechados agora. Consegui ver melhor como a cabeça estava presa. O buraco na árvore tinha uma abertura larga, mas o interior se estreitava. Ela devia ter enfiado a cabeça lá atrás de algum animal pequeno, alguma presa, e quando tentou sair, ficou presa pela parte mais larga do crânio e pelas orelhas. Quanto mais ela se debateu, mais presa ficou. Toquei levemente na madeira ao redor do buraco. Era dura, resistente, mas apodrecida por dentro. Se eu cortasse uma seção do tronco, conseguiria abrir espaço suficiente para liberar a cabeça dela sem machucá-la mais. Mas o corte precisava ser grande, profundo, óbvio demais para esconder. Olhei para o céu através das folhas. O sol marcava quase meio-dia. "Tá bem", falei baixinho, mais para mim que para qualquer um. "Tá bem." Vesti as luvas, peguei a motosserra e puxei a corda de partida. O motor roncou, depois pegou. O barulho era alto, violento naquele silêncio da mata. A onça se mexeu um pouco, mas não conseguiu reagir. Encostei a lâmina na madeira e comecei a cortar minha vida ao meio. O barulho da motosserra rasgava o silêncio da mata como um grito. Minhas mãos seguravam firme o equipamento, mas o corpo inteiro tremia. Não era só o peso da máquina ou a vibração do motor. Era o peso do que eu estava fazendo. Cada centímetro de madeira que a lâmina atravessava era um pedaço da minha segurança indo embora. A serragem voava, grudava no suor do meu rosto. O cheiro de madeira fresca misturado com óleo de motor enchia o ar. Eu tinha que ser cuidadoso. Precisava cortar o suficiente para abrir o buraco e liberar a cabeça da onça, mas sem cortar demais e fazer o tronco inteiro desabar em cima dela. Desliguei a motosserra por um momento, limpei o suor dos olhos e avaliei o corte. Estava profundo, mas ainda não o bastante. A onça continuava imóvel, apenas a respiração fraca indicando que ainda estava viva. Olhei para ela, para o corpo magro estirado no chão, para as marcas de luta ao redor. "Aguenta aí", murmurei. "Só mais um pouco." Liguei a motosserra de novo e continuei. O corte formava um arco ao redor do buraco onde ela estava presa.
Madeira dura, resistente, caindo em pedaços grandes. Quando achei que estava perto, desliguei a serra e peguei o facão. O resto teria que ser no braço, com cuidado para não machucar o animal. Cavei a madeira podre com o facão, com as mãos, arrancando pedaços. Minhas costas doíam da posição curvada, os joelhos cravados na terra fria. Mas continuei. Tinha que continuar. Depois de quase 1 hora de trabalho, senti que a abertura estava grande o bastante. Joguei o facão de lado, respirei fundo e me aproximei da onça. Ela ainda não tinha reagido. Será que já estava tarde demais? Toquei levemente no pescoço dela, por fora do buraco. Senti o pelo áspero, a pele quente embaixo, e senti o pulso. Fraco, mas presente. Vou tentar te tirar agora. Falei baixo, como se ela pudesse entender. Não te mexe muito, tá bom? Comecei a puxar delicadamente, testando. A cabeça estava presa mesmo, as orelhas dobradas para trás, o focinho enfiado fundo. Peguei a garrafa de água e molhei ao redor, tentando amolecer a madeira e criar algum deslize. Com cuidado, fui alargando a abertura com as mãos, puxando lascas de madeira, criando mais espaço. A onça gemeu. Um som baixo, dolorido. Eu sei, murmurei. Mas precisa sair daí. Segurei a base do crânio dela com as 2 mãos, com toda a delicadeza que consegui, e puxei devagar, firme, num ângulo. Senti resistência. Puxei mais um pouco, e então, de repente, a cabeça se soltou. A onça caiu de lado no chão, livre. Eu recuei rápido, o coração disparado. Agora sim ela podia reagir, podia me atacar, mas ela não fez nada, só ficou ali, deitada, respirando pesado, a cabeça finalmente livre apoiada na terra. Fiquei de pé, recuado uns 3 metros observando. A cabeça dela estava machucada, as orelhas sangravam um pouco, arranhadas pela madeira. Havia feridas ao redor do pescoço, marcas fundas de tanto tempo presa. Mas ela estava viva e livre. Peguei a garrafa de água e, com cuidado, me aproximei de novo. Coloquei um pouco de água na mão e levei perto do focinho dela. A onça não se mexeu. Molhei os lábios dela, o nariz. Ela lambeu fraco, quase imperceptível. Molhei um pano e limpei delicadamente as feridas da cabeça. Ela gemeu baixo, mas não tentou morder. Não tentou nada. Estava exausta demais, fraca demais. Sentei no chão, a uma distância segura, e fiquei observando. O sol já começava a descer, a tarde avançando. Quanto tempo eu tinha ficado ali? 3 horas? 4? Perdi a noção. A onça continuou deitada, mas eu percebi que os olhos dela se abriram um pouco. Olhos amarelos, cansados, me fitando. Não havia agressão naquele olhar. Havia reconhecimento. Como se ela soubesse que eu tinha feito alguma coisa. Ou talvez eu estivesse imaginando. Você precisa comer alguma coisa. Falei, sabendo que ela não entendia. Mas eu não sei o que fazer agora. Foi então que ouvi um miado, fraco, agudo, vindo da mata mais densa, uns 20 metros dali. O filhote. Me levantei devagar. A onça também ouviu. A cabeça dela se levantou um pouco. As orelhas se moveram na direção do som. Ela tentou se levantar, mas as pernas traseiras não obedeceram. Fraca demais, desnutrida demais. O miado veio de novo, mais próximo agora, e então eu vi uma bolinha de pelos saindo de trás de um arbusto. Pequena, cambaleante, com a pelagem já marcada com as manchas características, mas ainda com um aspecto macio de filhote. Não devia ter mais que 3, 4 meses. Magro, sujo, assustado. Ele viu a mãe e correu na direção dela com aquele trote desajeitado de filhote. A onça fêmea fez um som diferente, baixo, um ronronado rouco. O filhote chegou até ela e começou a cheirar, a lamber o focinho da mãe, a se esfregar nela. Meu peito apertou. Fiquei ali, parado, vendo aquela cena. A mãe e o filhote juntos de novo. Depois de quanto tempo?
Quantos dias aquele filhotinho tinha ficado sozinho, esperando, chamando, com fome e frio. A mãe tentou levantar de novo, mas não conseguiu. O filhote mamou um pouco, mas ela claramente não tinha leite. Ele insistiu, miando, mas logo parou e se encolheu ao lado dela, tremendo. Eles iam morrer ali, os dois. Mesmo livre da árvore, a onça estava fraca demais, desidratada, desnutrida, ferida. Precisava de ajuda veterinária, de alimentação, de cuidados, e eu não tinha como dar isso. E o ICMBio só viria amanhã, se viesse. Olhei ao redor. O tronco do jatobá cortado, a prova clara e gritante do que eu tinha feito. Não tinha mais volta. Quando descobrissem, eu ia responder. Multa, processo, talvez prisão, talvez perder tudo. Mas naquele momento, vendo a onça e o filhote juntos, eu não me arrependi. Peguei o celular, uma barrinha de sinal. Liguei de novo para o ICMBio. Atendeu rápido dessa vez. Eu cortei a árvore, falei direto. A onça está livre, mas ela está muito fraca. Tem um filhote com ela. Vocês precisam vir agora. Silêncio do outro lado. Senhor, o senhor está me dizendo que cortou uma árvore protegida? Estou. E vou te passar as coordenadas exatas. Vocês precisam trazer veterinário, equipamento, tudo. Ela não vai sobreviver até amanhã sem ajuda. Senhor, o senhor entende que acabou de confessar um crime ambiental? Entendo. Mas agora não importa mais. Vocês vêm ou não? Outro silêncio. Vou avisar a equipe. Mas o senhor vai ter que responder por isso. Eu sei. Venham logo. Desliguei. Voltei a atenção para a onça e o filhote. Ela tinha encostado a cabeça nele, protegendo-o mesmo sem forças. O amor de mãe não tem espécie. É universal, é instinto, é a coisa mais poderosa que existe. Sentei na terra, encostei as costas numa árvore próxima e esperei. O sol descia devagar, pintando o céu de laranja e rosa através das folhas. O frio da tarde começava a apertar de novo. Tirei meu casaco de lona e, com cuidado, me aproximei dos animais. A onça me viu, mas não rosnou. Coloquei o casaco por cima do filhote, cobrindo-o. Ele se encolheu embaixo do pano, aquecendo. Alguém vem buscar vocês. Falei baixo. Só precisam aguentar mais um pouco. A onça me olhou. Aqueles olhos amarelos, cansados, e eu juro que vi gratidão ali. Ou talvez fosse só o que eu queria ver. Fiquei ali, sentado no chão frio, vigiando. As horas passaram. O céu escureceu. A mata ganhou sons noturnos, grilos, sapos, o vento nos galhos. Liguei a lanterna do celular, que já estava quase sem bateria. E então, lá longe, ouvi o barulho de motor. Veículos chegando. Me levantei, acenei com a lanterna na direção do barulho. Vozes. Luzes de lanternas mais fortes cortando a escuridão. Um grupo de pessoas surgiu na clareira. 3 homens e uma mulher, todos de uniforme. Carregavam equipamentos, uma maca improvisada, caixas. A mulher, que parecia ser a veterinária, veio na frente. Parou quando viu a cena. A onça, o filhote, eu, o tronco cortado. Meu Deus, ela murmurou. Eles se aproximaram devagar, profissionais. A veterinária examinou a onça enquanto os outros preparavam a maca. Ela media a respiração, checava as pupilas, apalpava o corpo. Ela está muito debilitada, disse a veterinária. Desidratação severa, desnutrição avançada. Não sei como ainda está viva. Ela vai sobreviver? Perguntei. Ela olhou para mim, depois para a onça. Vamos tentar, mas vai ser difícil. Eles aplicaram soro, medicamentos, colocaram a onça com cuidado na maca. O filhote miava tentando seguir. A veterinária o pegou com delicadeza, colocou numa caixa de transporte forrada. E ele? Perguntei. Ele está fraco, mas tem mais chances. Vamos cuidar dos dois. Um dos homens mais velho se aproximou de mim. Tinha um distintivo de fiscal ambiental. O senhor é José Américo, o proprietário? Sou. Vai ter que vir conosco, prestar depoimento.
Eu sei. Olhei uma última vez para a onça na maca, para o filhote na caixa. Eles estavam vivos. Juntos. Era o que importava. Vamos, disse o fiscal. E eu fui. A delegacia de Corumbá de Goiás era pequena, quase vazia àquela hora da noite. Me sentaram numa cadeira de plástico duro na frente de uma mesa velha de metal. O fiscal ambiental que tinha vindo na mata estava do outro lado, digitando devagar num computador antigo. A sala cheirava a café velho e papel embolorado. Uma lâmpada fluorescente piscava no teto, fazendo um zumbido irritante. Seu Valdemar, o delegado, entrou na sala com uma cara de quem não queria estar ali. Ele me conhecia há anos. Tinha ido no velório de Maria. Era gente boa, mas agora estava do outro lado da mesa. Zé Américo, ele começou suspirando. Eu te avisei, não avisei? Avisou. E mesmo assim você foi lá e cortou a árvore. Fui. Ele esfregou o rosto com as mãos. Por que, Zé? Você sabia o que ia acontecer. Você sabia das consequências. Olhei para ele, cansado demais para ter medo. Porque ela ia morrer. E o filhote ia morrer também. E eu não conseguia... Minha voz falhou um pouco. Eu não conseguia ficar parado vendo isso. O fiscal do outro lado da mesa parou de digitar. Senhor José Américo, o senhor está ciente de que destruiu uma árvore centenária protegida por lei federal? Um jatobá com mais de 120 anos, segundo nossa estimativa preliminar. Estou ciente. E que isso configura crime ambiental com pena de 1 a 3 anos de prisão, além de multa que pode chegar a R$60 mil? Estou. E que o senhor pode perder a propriedade rural como parte das sanções? Engoli seco. Estou ciente. Seu Valdemar se levantou, deu uns passos pela sala. Fiscal, me dá 1 minuto com ele? Só 1 minuto. O fiscal olhou desconfiado, mas saiu. A porta fechou. Seu Valdemar sentou na beirada da mesa, mais perto de mim. Zé, eu entendo o que você fez. Como homem, eu entendo. Mas como autoridade, eu tenho que seguir a lei. E a lei é clara. Você destruiu patrimônio ambiental protegido. Eu sei, Valdemar. Não estou tentando fugir disso. Mas tem um lado bom nisso tudo. A onça vai sobreviver. Segundo a veterinária, mais algumas horas e ela teria morrido. Você salvou 2 animais em extinção. Isso vai pesar no processo. Vai pesar quanto? Ele deu de ombros. Não sei. Depende do juiz, do promotor, de um monte de coisa. Mas tem precedentes. Casos onde a pessoa agiu por necessidade imediata para evitar morte certa de animal protegido. Alguns foram absolvidos. Outros tiveram pena reduzida, multa parcelada. E tem casos onde a pessoa perdeu tudo? Silêncio. Também tem, ele admitiu. Respirei fundo. As mãos tremiam um pouco. Escondi elas entre os joelhos. Você tem advogado? Perguntou seu Valdemar. Não. Vai precisar. Eu posso indicar alguém. Não é caro. Defensor público talvez seja melhor no seu caso. Tá bom. A porta abriu de novo. O fiscal voltou com uns papéis. Senhor José Américo, vou lavrar o termo de infração ambiental e o auto de prisão em flagrante. O senhor vai ficar detido até a audiência de custódia, que deve ser amanhã de manhã. O senhor tem direito a um advogado e... Valdemar, cortei. E a onça? Onde ela está agora? Seu Valdemar olhou para o fiscal, que suspirou. Foi levada para o Centro de Reabilitação de Fauna em Goiânia, junto com o filhote. Vão ficar em observação. Se sobreviverem, vão ser reintroduzidos na natureza eventualmente. Se sobreviverem, repeti baixo. A fêmea está grave, disse o fiscal, a voz menos dura agora. Mas eles vão fazer o possível. Assenti. Era o que eu podia esperar. Eles me levaram para uma cela pequena nos fundos da delegacia. Não tinha mais ninguém ali, só eu, uma cama de concreto com um colchão fino e um banheiro sem porta. A cela cheirava a mofo e desinfetante barato. Sentei na cama e encostei a cabeça na parede fria. O que eu tinha feito?
Não me arrependi de salvar a onça. Isso eu sabia. Mas agora, sozinho naquela cela, o peso real da situação começou a cair. A fazenda. A única coisa que me restava. Eu podia perder ela. Perder a terra que meu pai trabalhou a vida inteira, que eu e Maria cuidamos juntos, que era tudo o que me mantinha de pé. Fechei os olhos e vi Maria. Aquele sorriso dela, a mão dela segurando a minha. Você fez o certo, eu imaginei ela dizendo. Você sempre faz o certo quando segue o coração. Mas o coração não paga conta, não impede multa, não segura a propriedade. Deitei naquela cama dura e olhei para o teto manchado. A lâmpada suja espalhava uma luz amarelada fraca. Lá fora, ouvi o som de carros passando na rua, vida continuando normal para todo mundo. Menos para mim. Não consegui dormir. Fiquei ali, olhando para o nada, pensando em Maria, na fazenda, na onça, no filhote, nas escolhas que a gente faz na vida e no preço que a gente paga por elas. Quando a manhã chegou, eu estava exausto. Seu Valdemar veio me buscar cedo. Tomei um café fraco com pão que ele trouxe. Me levaram para o fórum em Goiânia, quase 1 hora de viagem. A audiência de custódia foi rápida. O juiz era um homem jovem, sério, de óculos. Ele leu o processo, olhou para mim. Senhor José Américo, o senhor admite que cortou a árvore protegida? Admito, excelência. Sabia que era crime? Sabia. Por que fez então? Olhei para ele, respirei fundo. Porque a onça ia morrer, excelência. E o filhote também. Eu liguei para o ICMBio. Eles não podiam vir a tempo. E eu não consegui ficar lá vendo aquilo. Não consegui. O juiz ficou em silêncio, olhando para mim. Então, olhou para os papéis de novo. O relatório da equipe de resgate indica que a onça estava em estado crítico, mais algumas horas e teria morrido. O senhor salvou 2 espécimes de onça pintada, animal criticamente ameaçado de extinção. Ele pausou. Mas também destruiu uma árvore centenária protegida sem autorização, configurando crime ambiental grave. Meu coração afundou. Vou conceder liberdade provisória. O senhor responde o processo em liberdade. Mas não pode sair da comarca sem autorização. Deve comparecer a todos os atos processuais e a propriedade rural fica com bloqueio judicial até o término do processo. O senhor entende? Entendo, excelência. A multa ambiental vai ser avaliada pelo órgão competente. Pode chegar a R$ 50.000. A pena criminal será decidida em julgamento. O senhor tem direito a defensor. Sim, senhor. Ele bateu o martelo. Próximo caso. Saí do fórum tonto, sem entender direito o que tinha acontecido. Seu Valdemar me esperava lá fora. Você teve sorte, Zé. Podia ter ficado preso até o julgamento. Não parece sorte, murmurei. Acredite, Agora você precisa arranjar um advogado e se preparar. O processo vai demorar. Meses, talvez mais de 1 ano. E enquanto isso você vive, cuida da fazenda e espera. Ele me deu carona de volta para Corumbá. A viagem foi silenciosa. Quando chegamos na fazenda já era meio da tarde. Seu Valdemar parou na porteira. Zé, uma coisa. Isso aqui vai sair na imprensa. Já saiu em alguns lugares. Fazendeiro corta árvore centenária para salvar onça. Vai ter gente dos 2 lados. Gente te apoiando. Gente te atacando. Se prepara. Tá bom. Desci da viatura. Trovão veio correndo, pulando, latindo de alegria. Me abaixei e abracei ele, sentindo o pelo quente, o corpo vibrando de felicidade. Pelo menos alguém ainda ficava feliz em me ver. Entrei em casa. Tudo igual. Vazio. Silencioso. Mas agora com um peso a mais. A possibilidade real de perder tudo aquilo. Fui até a cozinha, lavei o rosto, tomei água. Olhei pela janela para o pasto. O gado pastava tranquilo. O sol batia forte. A vida continuava. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha mudado. Não sabia ainda se para melhor ou para pior. Só sabia que tinha mudado. Os dias que seguiram foram estranhos. A rotina continuou.
acordar cedo, cuidar do gado, consertar cerca, alimentar trovão. Mas agora, cada coisa que eu fazia vinha acompanhada de um pensamento. Por quanto tempo mais isso aqui vai ser meu? A notícia se espalhou rápido. Seu Valdemar tinha razão. No terceiro dia depois da audiência, uma reportagem pequena saiu no jornal regional. Fazendeiro corta árvore protegida para salvar onça pintada em extinção. No quarto dia, uma emissora de Goiânia mandou um repórter até a fazenda. Eu não quis falar. Fechei a porteira e fiquei dentro de casa até eles irem embora. Mas as redes sociais pegaram a história. Não tenho essas coisas, mas o dono do mercado na cidade me mostrou no celular dele. Tinha gente me chamando de herói. Tinha gente me chamando de criminoso. Tinha gente dizendo que eu tinha feito certo. Tinha gente dizendo que a lei existe por um motivo e que eu merecia cadeia. Não liga para isso, Zé Américo, disse seu Antônio do mercado, enquanto eu pagava umas compras. Gente na internet fala qualquer coisa. O que importa é que você fez o que achava certo. E se o que eu achava certo me fizer perder tudo? Perguntei. Ele não soube o que responder. Uma semana depois da audiência, recebi a visita de uma advogada. Ela tinha uns 40 anos, cabelo preso, óculos finos, jeito sério, mas não frio. Disse que trabalhava com defesa ambiental e que tinha visto meu caso. Queria me representar de graça. Por quê? Perguntei desconfiado, sentados na varanda da casa. Porque seu caso é importante, não só para você, mas para a jurisprudência. Existe um conflito de leis aqui. A lei que protege a árvore e a lei que protege os animais em extinção. E existe o princípio do estado de necessidade. Quando você comete um ato normalmente ilegal para evitar um mal maior. Seu caso pode ajudar outras pessoas no futuro. Eu não quero ser exemplo de nada. Só quero manter minha fazenda. Ela deu um sorriso pequeno. Eu sei. E vou fazer o possível para isso. Mas preciso que me conte tudo. Todos os detalhes. Contei. Desde o momento que ouvi o gemido na mata até a hora que me levaram para a delegacia. Ela anotou tudo num caderno, fez perguntas, tirou fotos do local onde a árvore tinha sido cortada, mediu distâncias, perguntou sobre minha situação financeira. A multa vai ser pesada, ela disse, fechando o caderno. 50 mil reais, provavelmente. Você consegue pagar isso? Não de uma vez. Talvez parcelado ao longo de anos. Se eu vender alguns bois, se apertar muito, e se tiver que escolher entre a multa e perder a fazenda. Engoli seco. Então eu perco a fazenda. Ela assentiu. Anotou isso também. Vamos montar a melhor defesa possível. Vou pedir laudos veterinários sobre o estado da onça, provar que ela teria morrido sem intervenção imediata. Vou juntar os registros das ligações que você fez para o ICMBio, mostrando que tentou o caminho legal primeiro. Vou argumentar estado de necessidade e também a importância da preservação da espécie. Onça pintada está criticamente ameaçada. Uma fêmea grávida e um filhote representam um valor incalculável para a conservação. E quanto à árvore? A árvore também era importante. Não vou mentir. O jatobá centenário tinha valor ecológico e histórico imenso, mas uma árvore não sente dor. Não tem filhotes esperando. E você não cortou por maldade ou lucro. Cortou para salvar vidas. Isso tem que pesar. Ela guardou as coisas na bolsa e se levantou. Vou trabalhar no caso. Deve levar uns 6 meses até ir a julgamento. Enquanto isso, viva sua vida. Cuide da fazenda. E se alguém da imprensa vier te procurar, não fale nada sem me avisar antes. Tá bom. Ela parou na porta. Ah, uma coisa. A veterinária do centro de reabilitação me autorizou a te passar uma informação. A onça sobreviveu. Está se recuperando bem. O filhote também. Daqui uns meses, se tudo correr bem, vão ser soltos de volta na natureza. Meu peito apertou. Senti os olhos arderem. Sério? Sério. Você salvou eles, senhor José Américo. De verdade. Ela foi embora.
Fiquei ali na varanda, sozinho, com o trovão deitado aos meus pés. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. O vento trazia o cheiro do pasto, da terra, da vida simples que eu sempre conheci. A onça tinha sobrevivido. O filhote tinha sobrevivido. Talvez valesse a pena, então. Talvez tudo aquilo valesse a pena. Os meses passaram devagar. O processo corria na justiça, papelada que eu mal entendia. A advogada me ligava de vez em quando, explicando os trâmites, pedindo assinatura em documentos, me avisando de audiências. A vida na fazenda continuou. Vendi alguns bois para ter uma reserva de dinheiro. Economizei em tudo que pude. Passei a fazer compras menores, a consertar as coisas sozinho em vez de chamar alguém, a apertar o cinto em cada detalhe. Teve noites que deitei na cama e pensei se não seria melhor desistir. Vender tudo antes de perder tudo. Ir embora para a cidade, arranjar um trabalho, começar de novo, mas sempre que pensava nisso, lembrava da onça, dos olhos amarelos dela me olhando, do filhote encolhido ao lado da mãe, e eu sabia que, se voltasse atrás, se pudesse escolher de novo, eu faria a mesma coisa. Um dia, uns 4 meses depois da audiência de custódia, recebi uma visita inesperada. Era a veterinária do centro de reabilitação, a mesma que tinha vindo na noite do resgate. Ela chegou numa caminhonete branca, sozinha, no meio da tarde. "Senhor José Américo?" ela perguntou, descendo do carro. "Sou eu. Meu nome é Beatriz. Sou a veterinária que cuidou da onça. Posso falar com o senhor um pouco?" "Claro." Sentamos na varanda. Ofereci café, mas ela recusou. Parecia nervosa, mexendo nas mãos. "Eu vim aqui porque..." Ela começou, depois parou. Respirou fundo. "Eu vim agradecer. Agradecer pelo que o senhor fez." Quando a onça chegou no centro, ela estava à beira da morte, desidratada, desnutrida, com infecções múltiplas. Eu não achei que ela fosse sobreviver, mas ela sobreviveu. E não foi só sobreviver. 3 semanas depois que ela chegou, ela deu à luz. Meu coração pulou. Deu à luz 2 filhotes, prematuros, mas saudáveis. Somando com o que já estava na mata, são 3 filhotes. 3 onças pintadas a mais no mundo. O senhor entende o que isso significa? Eu estava sem palavras. A espécie está criticamente ameaçada. Ela continuou, a voz emocionada. Cada indivíduo conta, cada filhote é uma esperança. E por causa do senhor, por causa da sua escolha, agora temos uma fêmea reprodutora saudável e 3 filhotes vivos. Isso é imensurável. Mas eu cortei a árvore. Murmurei. Cometi um crime. Sim, cometeu. E vai responder por isso. Mas... Ela olhou para mim, os olhos brilhando. Mas às vezes a gente tem que escolher entre o que é legal e o que é certo. E o senhor escolheu o que era certo. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Eu vim aqui também para te mostrar uma coisa, ela disse, pegando o celular. Posso? Pode. Ela abriu a galeria e me mostrou fotos. A onça, recuperada, com a pelagem brilhante, os olhos alertas, e os 3 filhotes, 2 fêmeas e um macho, brincando, explorando, vivos. Eu chorei. Ali mesmo na frente dela, eu chorei. Lágrimas que eu vinha segurando há meses, talvez anos, desde que Maria se foi, desde que fiquei sozinho, desde que achei que nada mais importava. Beatriz não disse nada. Só ficou ali, sentada, me deixando chorar. Desculpa, consegui dizer depois de um tempo. Não precisa se desculpar. Ela sorriu. Chorar também é uma forma de viver. Ela ficou mais um pouco. Me contou sobre o processo de reabilitação, como eles iam preparar os animais para a soltura, como isso levaria mais uns meses. Disse que, se tudo corresse bem, as onças seriam soltas numa reserva ambiental no norte de Goiás, uma área protegida onde teriam chance de prosperar. Quando ela foi embora, já era quase noite. Fiquei na varanda, olhando as estrelas começarem a aparecer no céu.
Trovão estava ao meu lado, aquecendo meus pés com o corpo dele. A fazenda estava silenciosa. O vento passava devagar pelos pastos. As árvores balançavam suave, e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não pesava. Ele trazia paz. O dia do julgamento chegou numa manhã de outubro, quase um ano depois daquela quinta-feira fria em que eu tinha encontrado a onça. Vesti minha roupa mais limpa. Calça social velha, camisa branca que Maria tinha me dado de aniversário anos atrás, sapato preto que eu só usava em casamento e enterro. Me olhei no espelho da entrada. Um homem cansado me olhava de volta. Cabelos mais brancos, rugas mais fundas, mas os olhos tinham alguma coisa diferente. Menos vazio, menos perdido. A advogada tinha me buscado cedo. Fomos para Goiânia de carro, quase 2 horas de viagem. Ela ia me explicando o que ia acontecer, como funcionava, o que eu devia ou não dizer. Eu ouvia pela metade, o coração batendo forte demais para concentrar. O fórum estava cheio, não esperava isso. Tinha gente com cartaz, gente da imprensa, gente só curiosa. Alguns cartazes diziam: liberdade para Zé Américo. Outros diziam: justiça ambiental. Vi até uns dizendo: criminoso tem que pagar. Seu caso virou símbolo, disse a advogada, me guiando para dentro. Tenta não ligar para isso, foca no que importa. A sala de audiência era grande, formal, intimidadora. O juiz, o mesmo da audiência de custódia, já estava sentado. O promotor, um homem de terno escuro, folheava papéis. Havia também representantes do IBAMA, do ICMBio e, para minha surpresa, Beatriz, a veterinária, sentada na área das testemunhas. Me sentei ao lado da advogada. As mãos suavam. Sequei na calça. O juiz bateu o martelo e começou. Não vou mentir, foi difícil acompanhar tudo. Termos jurídicos, artigos de lei, precedentes. O promotor falou primeiro, argumentando que a lei era clara, que árvores centenárias eram patrimônio protegido, que não se podia simplesmente destruí-las porque se quis, que eu tinha agido por conta própria sem autorização, que isso abria precedente perigoso. Se cada cidadão decidir o que é certo ou errado, ignorando a lei, teremos o caos, ele disse olhando para o juiz. A intenção do réu pode ter sido nobre, mas a ação foi criminosa. E crimes devem ser punidos. Então foi a vez da minha advogada. Ela levantou com uma pasta cheia de documentos. Começou mostrando as fotos do dia do resgate. A onça presa, o corpo magro, as marcas de luta. Mostrou os laudos veterinários comprovando o estado crítico do animal. Mostrou os registros das minhas ligações para o ICMBio, provando que eu tinha tentado o caminho legal primeiro. Meu cliente não agiu por impulso ou desrespeito, ela disse, a voz firme. Ele esgotou todas as alternativas legais. E quando ficou claro que a ajuda oficial não chegaria a tempo, ele fez uma escolha: deixar morrer 2 animais de uma espécie criticamente ameaçada, ou salvar essas vidas, sabendo que pagaria um preço por isso. Ela fez uma pausa. Ele escolheu a vida. E está aqui, pronto para assumir as consequências dessa escolha. Isso não é crime. Isso é humanidade. Então ela chamou Beatriz para testemunhar. A veterinária se levantou, foi até o microfone. Estava nervosa, mas firme. A onça pintada é um animal em extinção crítica, ela começou. Restam menos de 15.000 indivíduos em todo o Brasil. Cada um conta. Quando o animal chegou ao centro de reabilitação, estava em estado terminal. Mais 2, 3 horas no máximo, e teria morrido. O senhor José Américo salvou não apenas uma fêmea adulta, mas também um filhote, que estava na mata, e 2 outros que nasceram depois. São 3 filhotes saudáveis, 2 fêmeas e um macho, que em alguns anos poderão reproduzir e ajudar a recuperar a população da espécie. E a árvore? Perguntou o promotor. Ela não tinha valor? Tinha, Beatriz respondeu sem hesitar. Jatobás centenários são fundamentais para o ecossistema. Mas
Ela olhou para o juiz. Uma árvore não sente dor, não tem consciência, e embora sua perda seja lamentável, ela pode ser compensada com replantio, com recuperação da área. A morte da onça e dos filhotes seria irreversível. Seriam 4 indivíduos a menos de uma espécie que já está à beira do desaparecimento. O promotor insistiu, argumentou, mas Beatriz não cedeu. Depois foi minha vez de falar. O juiz me chamou. Levantei, as pernas bambas, fui até o microfone. A sala inteira me olhava. Respirei fundo. Senhor José Américo, disse o juiz. O senhor tem algo a declarar? Olhei para ele, para as pessoas na sala, para o promotor, para a advogada, para Beatriz. Comecei, a voz falhando. Eu não sou homem de muitas palavras. Sou só um fazendeiro. Passei a vida trabalhando na terra, cuidando de bicho, vivendo simples. Quando minha esposa morreu, faz uns anos, eu achei que não tinha mais nada que importasse. Só a rotina, só o trabalho, só continuar porque é o que a gente faz. Fiz uma pausa, até que eu vi aquela onça, presa, morrendo, e o filhote dela esperando. E eu não consegui virar as costas. Não consegui deixar aquilo acontecer. Eu sei que quebrei a lei. Eu sei que a árvore era importante. Mas naquele momento, com aqueles olhos me olhando, pedindo ajuda, eu não podia fazer diferente. Minha voz engasgou. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria a mesma coisa. Porque tem coisas que são maiores que a lei. Tem coisas que mexem com o que a gente é por dentro. E se eu tivesse deixado aquela onça morrer para proteger minha fazenda, para não ter problema, eu não ia conseguir mais me olhar no espelho. Sentei, a sala ficou em silêncio. O juiz anotou alguma coisa, consultou papéis, conversou baixo com a escrivã. Depois olhou para frente. Vou me retirar para deliberar. Aguardem. Ele saiu. Esperamos. 20 minutos que pareceram 20 horas. Quando ele voltou, meu coração estava na garganta. Diante dos fatos apresentados, ele começou a voz formal. Reconheço que o réu José Américo Silva cometeu crime ambiental ao destruir árvore protegida sem autorização. Isso é inegável. Entretanto, reconheço também que o réu agiu em estado de necessidade, com o objetivo exclusivo de salvar a vida de animais ameaçados de extinção, após esgotar as vias legais disponíveis. Ele fez uma pausa. O direito deve servir à vida, não o contrário. E embora a lei seja importante, ela não pode ser cega aos contextos e às circunstâncias. O réu agiu com coragem moral, assumindo as consequências de sua escolha, em defesa de valores que nossa própria Constituição protege: a fauna, a biodiversidade, o equilíbrio ecológico. Meu peito apertou. Portanto, com base no princípio do estado de necessidade e na excludente de ilicitude por proteção de bem jurídico superior, absolvo o réu da pena de prisão. Quanto à multa ambiental, determino o pagamento de R$ 20.000, parcelável em até 5 anos, com a condição de que o réu se comprometa a reflorestar a área degradada com mudas nativas, incluindo 3 jatobás, sob supervisão do órgão ambiental. Ele bateu o martelo. Caso encerrado, não entendi direito na hora. A advogada ao meu lado apertou meu braço sorrindo. Beatriz batia palmas. Pessoas na sala também aplaudiam. Eu tinha ganhado? Não, não tinha ganhado. Tinha sido absolvido da prisão, mas ia pagar multa, ia ter que reflorestar, ia ter trabalho pela frente. Mas a fazenda era minha. Eu não ia perder ela. Saímos do fórum no meio de um tumulto. Repórteres gritando perguntas, gente querendo tirar foto, gente me cumprimentando. A advogada me protegia, me guiava para o carro. Quando finalmente entramos e fechamos as portas, ela olhou para mim. Você conseguiu, ela disse. Contra todas as probabilidades, você conseguiu. Não consegui responder. Só chorei. De novo, lágrimas de alívio, de cansaço, de gratidão. 2 meses depois,
Num sábado de dezembro, eu estava na beira da mata da fazenda, plantando as primeiras mudas de jatobá. O fiscal ambiental que vinha acompanhar o reflorestamento era um cara novo, educado, diferente daquele do dia do resgate. Ele me ensinou a posição certa, a profundidade, os cuidados. Eu plantava devagar, com respeito, como se estivesse fazendo as pazes com a terra. Essas mudas vão demorar décadas para crescer do tamanho da árvore que foi cortada, ele disse. Eu sei, mas alguém precisa começar. Plantei 3 jatobás, como o juiz tinha determinado, e plantei mais 10 de outras espécies nativas, ipês, cedros, perobas, porque agora, de alguma forma estranha, eu me sentia responsável. Não só por aquela terra, mas por tudo que vivia nela. Uma semana antes do Natal, recebi uma ligação de Beatriz. José Américo, tenho uma notícia. A onça e os 3 filhotes vão ser soltos amanhã, na reserva de Chapada dos Veadeiros. Você gostaria de estar lá? Fui. Saí de madrugada, dirigi quase 4 horas até a reserva. Quando cheguei, já tinha uma equipe montada, câmeras, equipamentos. Beatriz me recebeu com um abraço. Ela está linda, disse sorrindo, totalmente recuperada. Me levaram até as gaiolas de transporte. Eram grandes, feitas de metal reforçado. Dentro de uma delas, eu vi a onça. A mesma onça que eu tinha encontrado quase morta, presa naquela árvore. Mas agora ela era outra. Forte, alerta, o pelo dourado brilhando ao sol. Os olhos amarelos me encararam, mas não havia mais exaustão neles. Havia vida, havia força. Nas outras gaiolas, os 3 filhotes, já crescidos, adolescentes, brincando entre si, testando as grades, curiosos. Estão prontos, disse Beatriz. Vão ser soltos numa área protegida, com monitoramento por coleira. Tem tudo para prosperar. Abriram as gaiolas ao mesmo tempo. A onça fêmea saiu primeiro, lenta, cautelosa, farejando o ar. Depois, com um movimento ágil, desapareceu na mata. Os filhotes a seguiram, um por um, num trote desajeitado, mas determinado. Em menos de 1 minuto, eles tinham sumido, livres. Fiquei ali parado, olhando para a mata onde eles tinham desaparecido, o peito inundado de uma sensação que eu não sentia há anos. Esperança. Voltei para a fazenda naquela tarde. O sol estava se pondo quando estacionei a caminhonete. Trovão veio correndo, como sempre, pulando e latindo. Abracei ele, ri do jeito bobinho dele de demonstrar alegria. Entrei em casa. Acendi a luz da cozinha, coloquei água para ferver para o café. Sentei na mesa. A mesma mesa onde Maria e eu comíamos. A cadeira dela, vazia. A casa, silenciosa. Mas o silêncio era diferente agora. Não era vazio. Era paz. Olhei pela janela. As mudas que eu tinha plantado estavam lá, pequenas, frágeis, mas vivas. Um começo. Lá na mata, em algum lugar do norte de Goiás, 4 onças corriam livres, vivas por causa de uma escolha. Talvez eu tenha perdido uma árvore centenária. Talvez eu tenha quase perdido tudo. Mas eu ganhei alguma coisa também. Ganhei de volta um pedaço de mim que eu achava que tinha morrido com Maria. A capacidade de sentir, de escolher, de lutar por alguma coisa maior que eu mesmo. Tomei o café devagar, ainda quente. Trovão deitou aos meus pés. Lá fora, a noite chegava, trazendo o coro dos grilos, o vento suave, as estrelas começando a brilhar. Amanhã eu ia acordar cedo de novo. Ia cuidar do gado, consertar cerca, regar as mudas. A vida continuava. Simples, dura, mas minha. E pela primeira vez em muito tempo, eu queria viver ela. Não só continuar. Viver. 3 anos depois. As mudas de jatobá já tinham quase 2 metros de altura. Eu regava elas toda semana, protegido do sol com o chapéu velho de couro. Trovão, agora mais calmo com a idade, me acompanhava deitado na sombra. A fazenda continuava igual. Pequena, simples, honesta.
Eu tinha quitado a multa no ano anterior, trabalhando dobrado, economizando em tudo. Doeu no bolso, mas não doeu na consciência. De vez em quando, Beatriz me mandava mensagens, fotos das onças capturadas pelas câmeras de monitoramento na reserva. A fêmea tinha se reproduzido de novo. Mais 2 filhotes. A população crescia, devagar, mas crescia. E eu tinha ajudado nisso. Uma tarde, sentado na varanda, como sempre faço no fim do dia, olhei para o horizonte. O céu alaranjado, as nuvens tingidas de rosa, o vento trazendo o cheiro de terra e capim. Pensei em Maria. Sempre penso, mas agora consigo pensar sem doer tanto. Consigo lembrar do sorriso dela, da mão dela na minha, do jeito dela de ver o mundo, sempre acreditando que tinha mais luz que sombra. Você tinha razão, murmurei pro vento. Valeu a pena seguir o coração. Trovão levantou a cabeça, me olhou como se entendesse. Sorri. A vida tinha me ensinado que, às vezes, a gente é colocado diante de escolhas impossíveis, escolhas onde todos os caminhos têm um preço. E, nesses momentos, não existe certo ou errado absoluto. Existe apenas o que a gente consegue viver com a consciência depois. Eu escolhi salvar vidas e paguei por isso, mas consegui me olhar no espelho desde então. Consegui dormir à noite, consegui acordar e sentir que valia a pena estar vivo. E no fim, talvez seja isso que importa. Não o que a gente conquista, não o que a gente acumula, mas o que a gente escolhe quando ninguém está olhando. O que a gente faz quando é só a gente, a consciência e uma vida que precisa de ajuda. O sol sumiu atrás dos morros. A noite chegou com seu manto de estrelas. Entrei em casa, preparei o jantar simples, comi devagar. Lavei a louça, deitei na cama e dormi em paz. Porque no fim das contas tem coisas que nem a lei, nem o dinheiro, nem o tempo conseguem tirar da gente. A certeza de que fizemos o certo e a esperança de que em algum lugar as vidas que a gente ajudou continuam, livres, vivas. E isso, de alguma forma estranha e bonita, faz tudo valer a pena. Mensagem final. Existem momentos na vida em que somos chamados a escolher entre o que é permitido e o que é necessário, entre a regra escrita e a voz da consciência. Nesses momentos, não há resposta fácil, não há caminho sem dor, mas há uma verdade que atravessa tudo. A vida, em qualquer forma que se apresente, merece ser defendida, mesmo quando o preço é alto, mesmo quando o mundo não entende, mesmo quando tudo parece perdido. Porque no fim, não são as posses que definem quem somos, são as escolhas, são gestos, é a coragem de estender a mão quando seria mais fácil fechar os olhos. E às vezes, um único ato de compaixão pode mudar não apenas um destino, mas 2 ou 3, ou o mundo inteiro, de formas que nunca saberemos. A terra continua, as árvores crescem, as onças correm livres, e nós, pequenos e imperfeitos, seguimos fazendo o melhor que podemos com o coração que temos. Que seja sempre em defesa da vida, que seja sempre em favor da esperança, que seja sempre com a coragem de pagar o preço do que é certo. Porque no silêncio da terra, quando tudo se aquieta e só resta a verdade nua, é isso que fica. Não o que perdemos, mas o que salvamos. Não o que nos tiraram, mas o que escolhemos dar. E isso ninguém nunca poderá tirar. Fim.